Boa noite, pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai estar aqui com a nossa aula de vídeo, né? Devido aos acontecimentos. E semana passada foi a nossa parcial, que já está em processo de correção, né? Boa noite a todos. Então a gente vai dar continuidade às nossas aulas das outras semanas que se passaram. Né? Só para estar recordando, nós demos uma revisão em mecânica dos fluidos, certo? Depois nós demos continuidade falando da parte de curva característica da bomba e parte de cavitação, que será, na verdade, nós invertemos um pouquinho os conteúdos, certo? Para a gente dar uma sequência, dar uma continuidade do que vem sendo dado. Então hoje a gente vai dar continuidade à parte que nós vimos de balanços de energia e balanços de quantidade de movimento, que são as grandezas conservativas na mecânica dos fluidos. Então nós daremos mais ênfase hoje à parte de bomba, né, igual foi falado nas outras aulas, né, que seriam a parte de balanço de energia, quantidade de movimento, para a parte de líquido, né, envolvendo então, no caso, que seria o nosso conteúdo, a parte de máquinas de fluxo. Neste primeiro momento, então, nós vamos dar continuidade à parte de balanço de energia, falando de quê? De bombas. A bomba ela tem a capacidade o quê? De ceder energia, certo? Como nós já vimos, ou seja, ceder energia ao fluido, que necessita de energia. Ou seja, se a gente quer movimentar o fluido de um lugar para o outro, e a gente faz um balanço de energia, a gente vê que devido a perdas de carga, né, a perdas de energia potencial e tudo mais, a gente não consegue movimentar esse fluido, ou se não uma certa potência, uma certa energia maior para elevar a velocidade desse fluido, certo? Dependendo da utilização dele, nós devemos colocar então uma máquina, que seria uma máquina de fluxo, uma bomba. Dessa forma, o balanço energético, ele vai estar, na verdade, envolvido para o princípio da quantidade de movimento. Nós estaremos então envolvendo a equação de Euler. Por quê? Neste caso específico, nós estaremos fazendo o quê? O balanço energético dentro da máquina, dentro da bomba. Ou seja, nós vimos que nós vamos ter a bomba. Isso aqui é o exemplo de uma bomba axial, certo? Nós temos o rotor e nós temos a região onde o fluido passa. Então aqui, ó, seria o nosso balanço energético, seria da entrada da bomba até a saída da bomba, que nós estudamos que seria o nosso volume de controle, certo? Nós vamos ter o volume de controle e o volume especial. Então a gente vai ver o quê? Estudar cada um desse balanço energético para a bomba. Hoje, até agora nós vimos o quê? Como seria o balanço energético para uma tubulação com a presença de uma máquina, que neste caso vai ser uma bomba. Agora nós vamos ver como que se dá, certo? Esse balanço a partir da quantidade de movimento, estudando ele a partir da equação de Euler. A equação de Euler, pessoal, ela vem demonstrando vários tipos de energia, ou seja, de forças que são apresentadas dentro da bomba. Então nós vamos ter, né, nesse balanço superficial, a força de superfície, para a parte gravitacional, a força do campo gravitacional, o torque, certo? Que toda bomba ela apresenta um certo tipo de torque, e as variações temporais, que seria dado o quê? Pelo volume de controle. Vocês lembram, pessoal, que quando eu tenho uma variação de uma certa quantidade de massa para um tipo de volume de controle, a partir do tempo, ou seja, uma deposição ou não de uma quantidade de matéria, nós vamos ter uma variação temporal neste volume de controle. E também nós vamos ter um balanço para a superfície de controle, que seria o quê? A entrada e a saída dessa bomba, que nós chamamos o quê? De fluxo líquido. Então, tudo isso aqui ele vai envolver o quê? Um balanço energético para quando a gente está se tratando de bomba, certo? Essa primeira força superficial aqui, ela vai estar mais envolvida com o atrito, certo? O atrito que ocorre dentro desta bomba aqui. No segundo caso, nós vamos estar falando mais sobre a força do campo gravitacional, certo? Essa força do campo gravitacional,
ela está envolvida com a gravidade, que para um ambiente fechado a gente não vai estar utilizando muito, né, que seria a força gravitacional.